O divórcio para a família é como a amputação de um membro. Imagina que eu tivesse com minha mão doente, minha mão enferma. E essa mão enferma, ela estava adoecendo o corpo inteiro. Para que eu pudesse resolver o problema e não morrer o corpo, eu precisaria cortar essa mão. Será que eu ficaria feliz com a mão cortada? É óbvio que não. O divórcio é como uma amputação. O marido e a esposa são tornados uma só carne. O divórcio é como a amputação de uma família. Não você consegue muitas vezes pelo divórcio amenizar o estrago que aquela enfermidade traria para o corpo, mas não é a vontade de Deus, não é o projeto de Deus. Como é que a gente fica claro de que o coração de Deus dói a respeito desse tema? É que em Mateus 19, versos 5 e 8, o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Os fariseus perguntaram para Jesus para tentá-lo sobre o divórcio. Eles queriam encontrar cláusulas, queriam encontrar meios para justificar o divórcio. Jesus respondeu para eles o seguinte: vocês não leram, ou seja, vocês esqueceram o que o meu pai já havia escrito, vocês esqueceram o que já havia sido determinado, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ou seja, o próprio Cristo diz, vocês se perderam no caminho. Quando Deus criou o homem e mulher e criou o casamento, ele uniu dois seres para se tornarem um só. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, não é vontade de Deus, não é criação de Deus, não é propósito de Deus. E aí os fariseus, como sempre, tentando justificar os seus erros e pecados, eles perguntam. O texto continua dizendo, os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou, a palavra que eles usam, ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher? Aí eles usam Moisés agora para justificar. Jesus responde o seguinte, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu, olha a palavra que ele usa, Moisés não ordenou, ele permitiu para que as consequências fossem amenizadas, que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, o divórcio é consequência da dureza do coração. Um coração duro é um coração que está se deixando levar pelo pecado. É um coração que não perdoa, é um coração que não busca restauração, é um coração que não busca transformação, é um coração que busca seus próprios interesses, é um coração que é egoísta. Irmãos, a gente teve um problema aqui na imagem, mas eu vou dar continuidade à mensagem, certo? Eu sei que está aparecendo o áudio aí. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui que o divórcio, então, ele é a consequência de um coração que está sendo manipulado pelo pecado, está nas mãos do pecado. E isso é necessário a gente entender. É óbvio que existe, pastor, mas eu não tenho culpa, é o meu esposo que está agindo dessa forma, eu estou lutando pelo casamento. Aí, gente, eu não vou conseguir trabalhar esses temas aqui. O tema família é um tema muito amplo, é um tema muito complexo, é um tema muito grande. Eu não consigo trabalhar em pouco tempo aqui. Na realidade, esses devocionais é para dar somente as bases a vocês. É necessário você pesquisar, é necessário você se aprofundar um pouco mais no entendimento desse assunto por meio da palavra de Deus. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, é necessário lutar pelo casamento, é necessário lutar pela família, é necessário buscar a graça de Deus, é necessário buscar o amor. Tem pessoas que dizem, mas pastor, o amor acabou. Aí é que tá, amor não acaba. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1 até o final. Leia lá, 1 Coríntios capítulo 13, diz, o amor jamais acaba. Sabe por quê? Porque amor não é um sentimento, amor é uma escolha, amor é uma decisão. A Bíblia nos ensina que amar é decidir. João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus amou com tamanha intensidade esse mundo perverso. Deus amou esse mundo de tal maneira, um mundo que não merece, Deus amou esse mundo com tamanha intensidade que ele deu, ou seja, ele agiu, ele abriu mão de sua glória, se fez carne,
habitou entre nós e morreu em uma cruz. Ou seja, o amor gera atitude. E essa atitude, ela não é fruto de um sentimento, é fruto de uma decisão, a decisão de amar. Por isso que a Bíblia, ela diz, amai-vos uns aos outros, porque amar é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão. É óbvio que querer bem, é óbvio que sentir-se bem com o outro são sentimentos que surgem de relacionamentos, de bons relacionamentos. Mas amar é uma decisão. Por isso que um coração endurecido não sabe amar. Um coração endurecido não sabe perdoar. Um coração endurecido não ouve a palavra de Deus. Um coração endurecido não luta pelo futuro de sua família, não pensa nos seus filhos, não pensa no seu futuro, pensa unicamente na própria felicidade, pois é um coração egoísta, é um coração que não se deixa ser transformado pelo Senhor. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.